juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque Ele é bom. Irmãos, ao longo desses salmos, a gente sempre tem uma palavra principal. Desde o Salmo 120, como nós falamos sobre o enfrentamento da mentira. No 121 nós falamos sobre os perigos da jornada. No 122, aquela questão da motivação verdadeira em estar no templo, em adorar a Deus. Falamos das guerras enfrentadas no Salmo 124. Falamos sobre as lições da fé do Salmo 125 também. Glória a Deus. No Salmo 126, observamos que há uma alegria por parte dos caminhantes. Embora haja momentos de tristezas, mas o Senhor é aquele que restaura sempre a alegria de servi-lo, a alegria da salvação. Glória a Deus. Percebemos no Salmo 127 que há uma prioridade para os discípulos em relação ao reino de Deus. E a prioridade é o próprio Senhor. No Salmo 128, na semana passada, nós discorremos aqui sobre a questão, glória a Deus, da felicidade do justo. E nós até nomeamos, que diz que a verdadeira felicidade é andar, é temer e andar nos caminhos do Senhor. No entanto, me lembrei que nós falamos que o justo que anda e que teme a Deus só tem bênção. Falando sobre a questão da família, trabalho, filhos. Mas, no entanto, tem uma questão a ser discorrida sobre o Salmo 128. Porque o livro de Jó é uma referência sobre isso. Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, e que mais? Que se desviava do mal. Todavia, Jó enfrentou a perca dos filhos, muito lamentável, né? A perca do patrimônio, a perca da saúde. Só não perdeu a mulher. Mas a mulher, no seu auge de tristeza, na sua fragilidade emocional, jogou algumas coisas contra Jó de forma imprudente, e Jó amorteceu e disse: tu não estás em sã consciência, falando por Deus. Mas ele perdoou, glória a Deus. Mas o importante é que a verdadeira felicidade, ela não está apenas nos bens, ela está numa família abastarda, ela não está apenas quando há tranquilidade. A verdadeira felicidade reside aonde essas coisas saem de perto da gente. Isso não é fácil falar. Já dizia Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, ainda que tudo dê errado, todavia me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. É difícil, não é isso? Garanto que é muito difícil, mas é possível sim. Porque a verdadeira felicidade de Jó não consistia, Deus mostrou para o maligno que Jó não servia a Deus por interesse. A devoção de Jó não era uma moeda de troca. Tem gente que é assim: se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Independente se Deus emanou uma bênção, abriu uma porta, curou essa enfermidade, abençoou, prosperou. Se não, mas o Deus continua sendo Deus e você é feliz com Deus. Como diz Paulo, ele diz lá no Filipenses, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o Salmo 129 que o irmão leu, a palavra-chave é sobre a questão da perseguição. Nós temos aí no versículo 1 e 2: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. O salmista, o poeta, ele repete a mesma mensagem no verso 2. Glória a Deus. Eu pensei que já era o... Me assustou, viu? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Glória a Deus. Então aqui nós podemos observar que o salmista está fazendo, ele está
ele está falando na primeira pessoa, né? Me angustiaram desde a minha mocidade. Me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Mas no versículo 1 ele diz: diga agora, Israel. A pessoa do salmista, ele assume a nação que ao longo dos anos, ele faz assim uma retrospectiva de tudo que eles sofreram no passado, de tudo que eles passaram. E uma das passagens que vai retratar essa questão de que eles foram angustiados desde a sua mocidade é o livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Oséias vai dizer assim, irmãos: quando Israel era apenas um menino, Deus amou aquele menino. E do Egito chamei o meu filho. Abraão peregrinava nasquelas terras e teve um sonho, e Deus falou para ele: 430 anos a tua geração vai padecer, até que a medida dos amorreus chegue no limite, aí o povo vai passar por um cativeiro. Aquela nação era um nascedouro, era um clã. O clã era uma família, com o homem, o neto de Abraão, o filho de Isaac, com seus 12 filhos, e aquele clã foi para o Egito, e lá eles multiplicaram, cresceram ao ponto do faraó ficar com medo, e começaram a trazer angústia para aquele povo. E no meio da angústia, o que foi que o povo fez? Vocês lembram? Glória a Deus. É o seguinte, Deus ele faz o seguinte, ele leva as pessoas ao deserto. Deus leva você ao cativeiro. Quando você se vê isolado de todos, quando você vê que não há recurso da terra, nem de nenhum recurso, aí qual é a sua solução? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, eles fizeram um clamor. Irmãos, foi um clamor que chegou aos céus. Irmãos, o poderoso Deus, quando ele vê o povo de Deus clamando, ele imediatamente trabalha na história. Ele preparou um libertador, um juiz. Vocês sabem a história. E aí vem o final desse cativeiro. Mas ele faz porque é interessante, né? Porque tem pessoas que só vai falar das vantagens do que ela fez. Eu já fiz isso, eu sou assim, eu já fiz tal. Mas ele está falando aqui dos momentos de dores. Ele diz assim, ó: quantas vezes me angustiaram. Então ele está retratando aqui a nação como todo o padecimento, todo aquele sofrimento que eles passaram no cativeiro, subjugados, sofrendo como escravos, estavam apanhando até, estavam sendo cobrados, e a Bíblia diz que eles foram angustiados, mas no dia daquelas angústias, eles fizeram um clamor, glória a Deus, e Deus é aquele que trabalha em favor do seu povo, meus irmãos. Então nessa noite, o salmista faz assim uma retrospectiva dos momentos dolorosos. Eu até me lembrei da ceia, né? Que a gente sempre vai olhar para o sofrimento de Jesus, as dores de Jesus, as angústias que Jesus passou no Getsêmani, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. Aquilo a gente vai lembrar como algo benéfico para hoje, porque foi necessário passar por tudo aquilo para que nós pudéssemos hoje estar aqui glorificando a Deus, dizer assim que nós somos, olha, tentaram de tudo, pelejaram por tudo, mas o que acontece? Todavia, não prevaleceram contra mim. Houve uma tentativa de todos os lados, de aprisionar, até o faraó, junto com as parteiras, tentaram matar. Eita, foi duplo agora, viu? Glória a Deus. Mas não teve jeito, Deus operou. E assim, eu estava lendo o ministério de Jesus, certo, irmãos? O próprio Paulo,
na segunda carta aos Coríntios, não sei se você lembra, é uma passagem muito linda, né? Quando a gente estiver assim passando por umas tribulação, por umas perseguição, porque, irmão, perseguição não é muito bom não, viu? Perseguição, eu sei que perseguição, o povo de Israel sofreu perseguição a nível de nação, mas existem pessoas que perseguem uma a outra, ímpios, perseguem, o irmão está no trabalho, o cidadão lá começa a perseguir o irmão por causa da fé dele, a irmã que está na escola sofre perseguição, glória a Deus, né? Eu até falei isso aí a cristofobia, né? Glória a Deus. Hoje, todas as pessoas têm um dizer de... eu falei no domingo que há uma proteção por um grupo seleto, mas em contrapartida, ao longo do mundo inteiro, o portal Portas Abertas aí, ele vai mostrar que há uma perseguição nessas nações ditatoriais, as nações islâmicas, se persegue mesmo, irmão. É sem dó e sem misericórdia. E ali, tem hora que Deus dá livramento, tem hora que eles morrem. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós podemos aproveitar o momento, por enquanto, aqui que nós estamos ainda com esse momento de liberdade, de adoração, de cultuar a Deus. Mas vamos lá para o texto bíblico. Queria que vocês abrissem 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8. Paulo vai dizer assim, ó, em tudo somos, 4:8, né? Em tudo somos atribulados. Irmão, quem é que não passa por uma tribulação, né? Mas é em tudo. Mas olha o que diz o seguinte: somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, é a palavra aí do Salmo, mas não desamparados. No meio da perseguição, Deus pode intervir, Deus pode fazer alguma coisa em seu favor. Por isso, se você é alvo de uma perseguição, irmão, quando essa perseguição vem dos próprios irmãos da igreja, e tem isso, se tem até na família, teve até na casa da família. Olha o que fizeram os irmãos de José, perseguiram ele ao ponto de vendê-lo como escravo, não é verdade? Glória a Deus. Mas o apóstolo está dizendo assim, ó, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus e o nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste por meio do nosso corpo, dos nossos corpos. Então, Jesus disse, irmão, se você fizesse uma pesquisa bíblica baseada nesse tema, só no relato de Jesus, glória a Deus, eu pude perceber que, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, algumas passagens no Evangelho de Mateus, e se você for Marcos, se for para João, Lucas, você vai encontrar mais. Mas eu encontrei algumas referências sobre a perseguição. O próprio Jesus advertiu, viu, irmãos? Capítulo 10, versículo de número 17. Glória a Deus. Os homens, olha, Jesus diz, os homens vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Os homens vos entregarão nos tribunais. Isso aqui é bem atual, viu? Glória a Deus. E vos açoitarão nas sinagogas, né? Aqui nós percebemos, ao longo do panorama mundial, há uma perseguição direta à igreja de Cristo. Não somente com palavras, com difamação, com calúnia, mas também agressão física, glória a Deus. E também usando a própria articulação estatal contra a igreja do Senhor e a sua pregação. Então nós não estamos isentos de passar por isso. Jesus já deu aviso aqui. Em Mateus capítulo 10, o versículo 18, você pode ainda conferir na sua Bíblia. Sereis conduzidos até a presença dos governadores, sereis conduzidos à presença dos reis. Por causa de quem?
Por causa de quem? Do próprio Cristo. Para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Glória a Deus. O versículo que Jesus avisou no capítulo 10, versículo 22. Você pode continuar na sua leitura aí. Jesus diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Glória a Deus. Então perceba aí, aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo, irmão. Irmãos, perseguição é algo que já está previsto no caminho do viajante. A perseguição é algo que fez parte do povo do Antigo Testamento. A perseguição é algo que fez parte do próprio ministério de Jesus. A perseguição fez parte do próprio ministério da igreja. E eu quero ainda dizer em Mateus capítulo 12, versículo 14, eu falei 3 referências, acho que assim, não sei se é a quarta referência, mas o versículo 14 diz assim, ó, receba aí, ó. E os fariseus, tendo saído, depois que Jesus fez um milagre, né? Jesus fez um milagre, os fariseus saíram, sabe o que eles fizeram? Formaram um conselho, eles armaram uma conspiração. Para quê? Exatamente contra ele, contra Cristo, contra ele. Armaram um conselho contra ele, contra Jesus. Com qual objetivo? Aqui eles já estava previsto matá-lo. Glória a Deus. Eu falei aqui na escola dominical que quando a pessoa perde a questão da defesa, a questão do discurso, ele não tem palavras, ele não tem respaldo. Quando a pessoa perde a resposta, o contraponto, sabe o que ele faz? Ele grita, ele começa a falar mal, ele começa a xingar. Veja o que aconteceu com Estevão. Estevão calou o sinédrio, calou as autoridades. A pregação de Estevão foi tão poderosa que ninguém tinha como, com palavras, desfazer o que Estevão pregou. Então, qual foi a arma que o adversário usa? O adversário usa da artimanha, usa da mentira, usa da acusação. Ele usa de diversas armas, mas uma das que ele usa mais é a perseguição física. Então tem a perseguição psicológica, tem a perseguição por meio dessa questão física. Estevão foi maltratado, foi apedrejado até a morte, mas ele não negou, ele foi fiel até o final. Então, meus irmãos em Cristo, a morte de Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi onde abriu as portas da pregação, porque o povo de Deus estava tudo acuado ali, reunido em Jerusalém. Estevão morre e aí o povo teve que fugir e teve que espalhar a mensagem para tudo que era lugar. Glória a Deus. Irmãos, ainda falando sobre essa questão da perseguição, nós podemos perceber que nos evangelhos, né, nós mostramos isso, no Antigo Testamento, o povo de Deus, o próprio salmista diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia, eles não prevaleceram contra mim. Glória a Deus. Mas um exemplo de perseguição, quando você sentir que você está sofrendo uma injúria, alguém está falando mal contra você, alguém te persegue de forma velada, e isso irrita, e isso faz a pessoa, tira o brilho de Cristo da pessoa, porque a pessoa se irrita, fica com raiva, dá vontade de resolver no braço, e não é assim. O peregrino, ele não pode, Paulo diz, as armas da nossa guerra não são carnais. As armas da nossa milícia são espirituais. Nós não vamos usar das mesmas armas mundanas. Glória a Deus. A nossa arma é a oração.
A nossa arma é a intercessão. A nossa arma é o clamor. A nossa arma, glória a Deus. Você vai ver qual é a sua arma no final, no último versículo. Mas o apóstolo Pedro vai dizer isso aqui. Vamos lá. Vamos caminhar aqui por dentro das epístolas de Pedro, capítulo 3, versículo de número 12. Glória a Deus, irmãos. Amém, amém. É o 12, né? Não sei se é o 12. Está escrito que o apóstolo Pedro é 4,12, melhor dizendo. 1 de Pedro 4, versículo 12. O apóstolo Pedro, ele falou com muita... Ele até os apóstolos erraram um momento assim, uma repreensão, e erraram também uma ação violenta contra eles. Eles saíram do sinédrio tão alegre por ter sido digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmão, não é fácil não, irmão. Glória a Deus. A gente está assim no mundo que está se preparando para algo pior, né? Eu sei que nós aguardamos a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Todo mundo aqui está aguardando mesmo. Amém? Mas enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos à perseguição. Se o próprio Jesus foi perseguido, glória a Deus. Eu lembro agora do que eu falei de perseguição entre irmãos. Eu lembrei de Davi. Davi foi alvo de perseguição. Quem perseguiu Davi? O próprio rei Saul. Irmão, Saul procurava Davi como perseguia ele de todas as formas. Tem gente assim, até no meio cristão. Eles estão na igreja, mas ele não consegue abraçar o irmão, ele não consegue perdoar um ao outro. O coração dele... Interessante que você falar das angústias, dos momentos de tensão que você passou, das perseguições, mas ele está falando aqui de forma cantada. Muitas vezes me angustiaram, é a poesia hebraica. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora Israel, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ele está cantando, mas é uma canção para retratar de um passado que eles enfrentaram, mas que aquilo teve um propósito, teve um objetivo. Glória a Deus. Então veja aí o capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 12. Diz assim: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para quê? Para vos tentar, como se a coisa estranha vos acontecesse. Alegrai-vos pelo fato de serdes o quê? Participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, nós possamos nos regozijar e se alegrar no Senhor. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, olha aí, irmão, tu já foi alguma vez vituperado, maltratado por causa do nome de Jesus, por causa da tua fé? Glória a Deus. Ou então, na maturidade cristã mesmo, porque às vezes Deus coloca situações adversas, não é para a gente decrescer, não, é para a gente crescer. Muitas das vezes as pessoas que nessa convivência humana, seja de família, seja convivência de igreja, seja convivência familiar, convivência de vizinho, seja convivência das pessoas, tem pessoas que são altivas, tem pessoas que são perseguidoras, como eu falei, tem pessoas que falam mal da gente, glória a Deus, que falam pelas costas. Diz o versículo aqui, que os lavradores araram sobre as minhas costas. É como a terra que foi arada. O salmista está dizendo que essa perseguição foi traiçoeira, foi pelas costas, que trouxeram bastante angústia no coração de uma pessoa perseguida. Então ele fala de forma assim simbólica, ele está falando de arar a terra, mas está falando do sofrimento por causa da perseguição. A terra foi arada, então causou dores, remoeu no coração. Então só Deus é que pode curar a nossa alma, para que nós venhamos a trazer lembranças do passado, sem sentir dor, sem sentir mágoa, sem ficar triste, sem querer vingança, sem querer
remoer aquilo vai remoendo, ao invés de a gente ser curado, a gente fica pior. Então, irmãos, se você está sendo vituperado pela causa do nome de Jesus, você é um bem-aventurado, você é um mais do que vencedor, porque sobre você está repousando o Espírito da glória de Deus. Agora veja bem o versículo 15, que nenhum de vocês padeça como? Padecer como homicida, Deus me guarde, como ladrão, como malfeitor, como alguém que se intromete em negócios alheios. Irmão, quem se mete nas coisas dos outros, em negócios alheios, pensa numa tribulação? Pois é. Mas se você padece como cristão, irmão, se nós padecemos como cristão, não tenha vergonha disso. Antes, glorifique a Deus nessa parte, porque já é o tempo que começa o julgamento pela causa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma como fiel Criador, fazendo o bem. Glória a Deus. Está aqui a palavra doutrinária para nós, irmãos, porque é um estado de bem-aventurança. Num princípio causa dores. Quem é que não sente? Quem é que não é ser humano? Sente. Mas a gente vai. Mas presta atenção, a perseguição não é para te destruir, não, irmão. Não é para nos destruir. Olha, não destruiu o Israel de Deus. Israel foi martirizado, foi maltratado lá no Egito, mas a nação triunfou. Deus manifestou o poder dele, o grande eu sou, transmitiu conhecimento de poder no Egito, e o poder de Deus se manifestou no Evangelho, no ministério de Cristo. Aí quando Jesus foi morto, perseguição por tudo que era lado, Jesus acabou sendo, entrando num jogo lá, que eles pegaram Jesus, pegaram as testemunhas falsas, incriminaram Jesus. Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus foi... Na sepultura, ele triunfou sobre a morte e foi assunto aos céus. Então nós temos hoje a lembrança das amarguras, como diz o apóstolo, glória a Deus, ou melhor dizendo, Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, todo o peso, todo o fardo do pecado estava sobre Jesus, mas ele carregou sobre si, ele foi até fiel à morte, e morte de cruz. Então, irmãos em Cristo, é bem verdade que as perseguições não vão te destruir, porque tentaram de tudo, mas não prevaleceram contra mim, diz o salmista. Aí eu falei da perseguição em si, os lavradores, mas vamos para o versículo 4, já estamos correndo para o final. O Senhor é justo, irmãos, cortou as cordas dos ímpios. Irmãos, quando o ímpio, na sua vanglória, começa a prejudicar alguém, começa a falar mal de uma pessoa, começa a prejudicar, e você começa a sofrer injustamente, isso dói, é verdade, mas não se preocupe, Deus é justo, glória a Deus, se descanse nessa palavra, o Senhor é justo, Ele vai cortar o mal, as cordas do maligno vai ser cortada, e glória a Deus, e você vai triunfar, irmão, amém? Glória a Deus. A perseguição não é para a tua derrota, a perseguição até mesmo é uma forma de Deus trabalhar o caráter do cristão, porque muitas vezes como é que nós vamos desenvolver o amor de Deus em nós? Não é fácil não. Como foi que eu li, hein? Como foi que eu li hoje? Foi 2 textos, né? Mas esse texto de Romanos é forte, viu, irmãos? Se os irmãos meditarem bem nessa palavra, não precisa nem de explicação. Olha, ela por si só. Se possível for, tenha paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos. Aí ele diz assim, se teu inimigo, né, tiver fome, aí ele começa a abençoar os que te amaldiçoam, abençoar os que te perseguem. Irmãos, isso aqui é uma cura.
Glória a Deus. Quando uma pessoa começa a fazer o mal a alguém, e essa pessoa, no lugar de responder como cristão, ela é serva de Deus, ela não pode retaliar, ela não pode se vingar, mas ela ora, ela clama. Glória a Deus. Deus é justo, irmãos. Aquilo que o inimigo está preparando, o laço, a corda, qualquer coisa que for, a armadilha que for, Deus cortará a corda do ímpio. Deus entrará com justiça em prol da tua vida. Você não vai fazer nenhuma oração de vingança pessoal, não. Glória a Deus. Você vai só, Senhor, converte o coração do ciclano, da fulana, do beltrano. Dá-lhes a oportunidade de conhecer a Ti, de se arrepender dos seus pecados. E certamente, meus irmãos, como eu falei, as perseguições fazem parte da jornada, da caminhada, porque diz o apóstolo, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, o que vai acontecer? Irmão, essa pregação não é muito boa não, porque eu queria uma pregação de fogo, eu queria uma pregação de poder, eu queria eu sou triunfalista, irmão, sou vitorioso. Claro que você é vitorioso, claro que você tem o triunfo na morte de Jesus, mas se perseguiram o mestre, imagine eu e você que só sou discípulo. Glória a Deus. Se prepare, nos preparemos. Glória a Deus. Mas olha aí, veja aí, o versículo 5 ao versículo 8, aqui é como se fosse uma oração imprecatória, uma oração onde o salmista faz uma oração, uma intercessão em prol daqueles que nos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Quem ensinou isso, hein, irmão? Além de Paulo, quem foi que ensinou isso? Vocês lembram? Esse versículo que eu vou ler aqui é um desafio para cada um de nós. Dever de casa, ler e meditar. Na hora que a perseguição, alguém te falar contra você, na hora que alguém se levantar contra você, e até pode ser da própria linhagem, mas você vai para aquela Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus vai desfazer as posicionamentos da teologia daquele momento. A teologia tinha um posicionamento. E ele dizia assim, ouviste o que foi dito? 43, capítulo 5. O que foi dito? Amarás o teu próximo e odeia o seu inimigo, meu irmão. Tá vendo um negócio desse, mano? Jesus foi totalmente na contramão desse negócio. Olha o que foi que Jesus disse. 44. Eu, porém vos digo. Olha o recado, olha a mensagem pesada para nós. Isso aqui não é fácil, não. Amai a vossos inimigos. Meu Deus do céu. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai por quem? Pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justo e injusto, porque se amardes somente o que vos ama, que recompensa vocês vão ter? Os publicanos fazem a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, está entendendo? Nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Irmão, essa palavra é difícil, irmão. Glória a Deus. Aqui são os espinhos. Porque é muito fácil ser cristão. Eu vou para a igreja, mas se o fulano estiver lá, eu não gosto daquele irmão. Aquele irmão não me entra. Eu não sei qual é o céu desses irmãos e desses que até obreiro que não se bate. Não se bate. Tem até pastor que não se bate, né? Não se
não se alinham. Eu não sei qual é o tipo de céu que nós vamos, um céu dividido, jamais, glória a Deus, jamais. Então o salmista está declarando aqui, que todos aqueles que se colocarem como perseguidores, todos aqueles que se voltarem contra Deus, todos aqueles que praticarem a cristofobia, assim dizendo, eles serão confundidos, eles vão tornar atrás aqueles que aborrecem. Irmãos, o ódio, ele é altamente pernicioso para a pessoa em si, irmãos. A pessoa que aborrece a Deus, aborrece a criatura de Deus, os homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, eles serão confundidos, eles vão tornar atrás todos aqueles que aborrecem a Sião. Sião aqui é um tipo aonde está o templo de Jerusalém na época, glória a Deus. Era um lugar onde era o centro da adoração. Então eles se levantaram contra o povo de Deus, eles falaram mal, eles xingaram. Então eles vão ser confundidos, eles vão tornar atrás. E tem mais, veja aí o versículo 6. Ele vai usar outra forma de linguagem, né? Usou a linguagem aqui do arado, e agora ele vai dizer o seguinte: serão como a erva dos telhados. Os irmãos já viram como é que tem coisa que nasce assim no telhado? A gente, como é que pode? Não tem nem. Mas é os passarinhos que vêm, aí junta lá, joga uma semente, de repente cresce um pedaço de uma árvore, e em um instante morre, porque não tem como enraizar. Ele diz assim: serão os ímpios, serão como a erva dos telhados, que seca antes que arranque. Antes de chegar o dia, ração arrancada. Ele diz mais: o segador não enche nem a mão, não junta nem no feixe, não enche nem o braço, porque não tem fruto. Glória a Deus. Os perseguidores, eles se acham tal, mas eles perseguem a igreja de Jesus, e isso vale para nós também. Se nós nos colocarmos como pessoas de Deus e começarmos a odiar uns aos outros, a aborrecer uns aos outros, a repelir uns aos outros, então nós não estamos enquadrando como igreja de Cristo. Para se tornarmos discípulos de Deus, nós temos que descer a casa do olheiro, nós temos que aprender a respeitar, nós temos que aprender a amar um ao outro, nós temos que aprender a alguém que vem falando mal. Tem gente que é negativo, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal de todo mundo. Você vigie com esse tipo de pessoa, porque são pessoas que, do jeito como eles trazem mensagem negativa, ele vai falar mal de você, pelas costas, pelas costas, e depois que apronta, causa um transtorno, causa a questão, como eu falei, né? Eles vão arar as costas, como o arado. Eles vão trazer dores espirituais e emocionais. Mas, irmãos, essas pessoas que se tornaram perseguidores, além de tudo isso, versículo 8, para a gente concluir: nem tão poucos que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Como é que vai ter bênção do Senhor sobre eles? Como? A bênção seguirão aos que temem, aos que creem, aos que caminham, aos que apoiam, aos que amam uns aos outros, aos que amam a Deus. E outra coisa, a gente não vai, como eu falei, fazer uma oração de vingança pessoal. Não. O versículo já foi lido. Nós, vamos lá? Nós aqui vos abençoamos em nome do Senhor. Glória a Deus. Te abençoe em nome do Senhor. Seja abençoado em nome do Senhor. Perseguidor, falador dos irmãos, seja abençoado em nome do Senhor. Que Deus lhe dê a oportunidade de um arrependimento. Glória a Deus. Perseguidor, pessoas que machucam, pessoas que são traiçoeiras, seja abençoado em nome do Senhor. É o que nós temos que fazer. Nós não podemos resolver da nossa maneira. A vingança pertence ao Senhor. Quem sou eu para querer
condenar. O juiz é Deus, irmãos. Nós não somos juiz, nós não somos nem legislador. Nós temos que estar debaixo da lei do Senhor e pedir a misericórdia de Deus e interceder por aqueles que se levantam contra a igreja, contra a unidade, contra a obra do Senhor, contra a irmandade, contra a comunhão, glória a Deus, contra Cristo, glória a Jesus. Então o salmista expressou nesse salmo esses três aspectos: a realidade dessa perseguição, Israel, né? Claro que ao longo dos tempos eles padeceram até datas bem atuais, mas aí já foi fruto do tratamento divino, Deus tratou deles. Mas como igreja, nós temos visto hoje o cenário de perseguição sempre atuante. Quem for lá na história antiga perceberá que a força da religião, do Estado, sobre aqueles crentes em Cristo, que foram palco, foram show, no meio da arena, morto pelas feras, e depois da questão da idade das trevas, eles foram levados a tribunais, foram intimados, suas casas foram tomadas, famílias foram separadas, uns foram mortos. Então, glória a Deus, mas o Deus justo, ele entra em ação, ele vai cortar as cordas dos ímpios, e aí no versículo 5 ao 8, nós vamos ver o perfil de todos aqueles que se levantam contra o bem, levantam contra o evangelho, levantam contra a humanidade, o aborrecem a humanidade. Então, irmãos, o próprio Jesus falou para Paulo, né? O irmão em Cristo, o irmão Duda, vai dizer com muita propriedade, né, Duda? Você pode combater contra Deus? Paulo tentou combater. Olha o que aconteceu com ele. De perseguidor, teve que experimentar o próprio veneno que ele promovia nos outros. Aí teve uma irmã me ligou, né? Dizendo assim: irmão, qual é o espinho da carne de Paulo? Né, irmã? Posso dizer aqui? Aí eu disse assim, que ela dizia que tinha uns irmãos que diziam que o espinho na carne de Paulo é que Paulo era solteiro e ele não tinha esposa. Eu disse: irmã, se vocês for espinho na carne, todos os homens têm. Não é isso não. Mas o espinho na carne de Paulo era o seguinte: Paulo não foi perseguidor? Irmãos, aquilo bateu na consciência dele. A pregação de Estevão ficou batendo na consciência dele. Aí quando ele vai para Damasco, aí Deus disse: você vai se levantar contra a mim? Você vai cair por terra agora. Irmãos, a partir do momento em que ele se levanta e ele começa a ser um evangelista, um missionário, um fabricador de tendas espirituais, e Paulo não tem esse negócio que tem um pessoal que cresce os olhos: eu vou encher essa igreja aqui de gente e eu vou ganhar muito dinheiro. Pare com isso. Paulo não tinha esse negócio não. Paulo deixava lá, formava os líderes, saía para outro lugar, já ia para outro lugar. Até na prisão, Paulo não parou de trabalhar, evangelizou, escrevendo as cartas. Mas o momento em que ele chegava no auge, que ele ministrava aquela mulher que estava lá endemoniada, uma jovem que adivinhava o futuro das pessoas, adivinhava a vida das pessoas, ele chegou até o momento, ele chegou no momento que ele disse: agora, Senhor, o Senhor te repreenda, Satanás. A mulher caiu por terra, o espírito da adivinhação, meu irmão, a perseguição se levantou, pegaram Paulo com vara e nas costas dele, botaram ele numa prisão. Paulo ficou lá sem direito à defesa, a advogado. Quando o homem veio lá: qual é o teu problema? Eu sou cidadão romano. O homem se tremeu nas bases, porque ele tinha ido contra as leis romanas. Então Paulo, por onde ele se levantou, o espinho na carne seguia ele, o espírito, o mensageiro de Satanás, o esbofeteava, o fazia mal a ele, apedrejava. Irmãos, todos aqueles que querem viver piedosamente, glória a Deus, em Cristo, seremos alvos de contradição. Que Deus em Cristo nos ajude. Passei um pouquinho do tempo, viu? Mas